Nada com Deus. Olá, que a paz seja convosco. Hoje estamos aqui para ler mais 3 capítulos do livro de 1 Samuel. Leremos os capítulos 19, 20 e 21. Amém? Então vamos à leitura? 1 Samuel capítulo 19. E Saul falou a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos que eles deveriam matar Davi. Porém Jonatas, o filho de Saul, agradava-se muito de Davi. E Jonatas falou a Davi dizendo: Saul, o meu pai, procura te matar. Agora, portanto, rogo-te, acautela-te até o amanhecer e permanece em um lugar secreto e te esconde. E eu sairei e permanecerei ao lado do meu pai no campo onde estiveres, e eu conversarei com meu pai sobre ti, e o que eu vir, isto te contarei. E Jonatas falou bem de Davi para Saul, o seu pai, e lhe disse: que o rei não peque contra o teu servo, contra Davi, porque não tem pecado contra ti, e porque as suas obras têm sido muito boas para contigo, pois ele colocou a sua vida na sua mão e matou o filisteu, e o Senhor operou uma grande salvação para todo Israel. Tu o viste e te alegraste. Por que então pecarás contra sangue inocente ao matar Davi sem um motivo? E Saul atentou à voz de Jonatas, e Saul jurou: como vive o Senhor, ele não será morto. E Jonatas chamou Davi, e Jonatas lhe mostrou todas aquelas coisas, e Jonatas trouxe Davi até Saul, e ele ficou em sua presença como em tempos passados. E houve guerra novamente, e Davi saiu e lutou contra os filisteus e os matou com um grande massacre. E eles fugiram dele. E o espírito maligno da parte do Senhor esteve sobre Saul, e ele se assentou na sua casa com o seu dardo na mão, e Davi tocava com a sua mão. E Saul procurou ferir Davi contra a parede com o dardo, mas ele se desviou da presença de Saul, e ele cravou o dardo na parede. E Davi fugiu e escapou naquela noite. Saul também enviou mensageiros à casa de Davi para observá-lo e matá-lo pela manhã. E Mical, a esposa de Davi, lhe contou dizendo: se não salvares a tua vida esta noite, pela manhã estarás morto. Assim Mical fez Davi descer por uma janela, e ele saiu e fugiu e escapou. E Mical pegou uma imagem e a deitou na cama, e colocou um travesseiro de pelo de cabra com apoio e a cobriu com um tecido. E quando Saul enviou mensageiros para apanharem Davi, ela disse: ele está enfermo. E Saul voltou a enviar mensageiros para verem Davi, dizendo: tragam-o até mim no leito, para que eu o mate. E quando os mensageiros entraram, eis que havia uma imagem na cama com um travesseiro de pelo de cabra por apoio. E Saul disse a Mical: por que me enganaste assim e mandaste embora o meu inimigo para que escapasse? E Mical respondeu a Saul: ele me disse: deixa-me ir, porque deveria eu te matar? Assim Davi fugiu e escapou, e veio até Samuel a Ramá, e lhe contou tudo o que Saul lhe havia feito. E ele e Samuel foram e habitaram em Naiote. E informaram Saul dizendo: eis que Davi está em Naiote em Ramá. E Saul enviou mensageiros para apanhar Davi. E quando eles viram a companhia dos profetas profetizando e Samuel liderando sobre eles, o Espírito de Deus desceu sobre os mensageiros de Saul, e eles também profetizaram.
E quando isto foi dito a Saul, ele enviou outros mensageiros e eles profetizaram da mesma forma. E Saul voltou a enviar mensageiros pela terceira vez, e eles também profetizaram. Ele então foi também para Ramá e chegou a um grande poço que está em seco, e ele perguntou e disse: Onde estão Samuel e Davi? E foi dito: Eis que eles estão em Naiote, em Ramá. E ele foi para lá, a Naiote em Ramá, e o Espírito de Deus também esteve sobre ele, e ele seguiu adiante e profetizou até chegar a Naiote em Ramá. E ele também se despiu das suas roupas e profetizou diante de Samuel da mesma forma, e ficou deitado nu aquele dia inteiro e a noite inteira. Pelo que eles disseram: Está Saul também entre os profetas? 1 Samuel capítulo 20. E Davi fugiu de Naiote em Ramá e veio e disse diante de Jonatas: O que eu fiz? Qual é a minha iniquidade? E qual é o meu pecado diante do teu pai, para que ele busque a minha vida? E ele lhe disse: Deus o livre, tu não morrerás. Eis que o meu pai não fará qualquer coisa grande ou pequena, mas isto ele me mostrará. E porque o meu pai esconderia estas coisas de mim? Não é assim? E Davi também jurou e disse: O teu pai certamente sabe que encontrei graça em teus olhos. E ele disse: Que Jonatas não saiba disso, para que não esteja aflito. Mas verdadeiramente, como vive o Senhor e como vive a tua alma, não há nada além de um passo entre mim e a morte. Então disse Jonatas a Davi: O que quer que deseja a tua alma, eu mesmo farei por ti. E Davi disse a Jonatas: Eis que amanhã é lua nova, e eu não devo falhar em me assentar com o rei na refeição, mas deixa-me ir para que eu possa me esconder no campo até o anoitecer do terceiro dia. Se o teu pai sentir mesmo a minha falta, então diz: Davi muito seriamente me pediu para sair, para que pudesse correr até Belém, sua cidade, pois há lá um sacrifício anual para toda a família. Se ele disser assim, está bem, o teu servo terá paz. Mas se ele ficar muito nervoso, então esteja certo de que o mal está determinado por ele. Portanto, tratarás com bondade o teu servo, pois trouxe o teu servo a um pacto do Senhor contigo. Não obstante, se em mim houver iniquidade, mata-me tu mesmo. Afinal, por que deverias tu me levar ao teu pai? E Jonatas disse: Longe esteja isto de ti, pois se eu soubesse com certeza que o mal estava determinado pelo meu pai sobre ti, não tu diria eu? Então disse Davi a Jonatas: Quem me contará? Ou, e se o teu pai te responder rudemente? E Jonatas disse a Davi: Vem e saiamos ao campo. E saíram ambos ao campo. E Jonatas disse a Davi: Ó Senhor Deus de Israel, quando eu tiver sondado o meu pai a este respeito, amanhã, a qualquer hora, ou no terceiro dia, e eis que se houver bem para com Davi, e eu não tu enviar e tu mostrar, que o Senhor assim o faça, e muito mais a Jonatas. Mas se aprouver ao meu pai fazer-te o mal, então eu te mostrarei, e te mandarei embora para que possas ir em paz. E o Senhor esteja contigo, como tem estado com o meu pai. E tu não somente demonstrarás a bondade do Senhor, enquanto eu ainda viver, para que eu não morra, como também não cortarás a tua bondade da minha casa para todo sempre. Não, nem quando o Senhor tiver cortado os inimigos de Davi, cada um deles da face da terra. Assim Jonatas fez um pacto com a casa de Davi,
dizendo: que o Senhor até mesmo isto requeira da mão dos inimigos de Davi. E Jonatas fez com que Davi jurasse novamente, porque o amava, pois ele o amava como amava sua própria alma. Então Jonatas disse a Davi: amanhã é a lua nova, e a tua falta será sentida, porque o teu assento estará vazio. E quando tiveres permanecido por 3 dias, então descerás rapidamente e virás ao lugar onde te escondias quando o negócio estava à mão, e permanecerás junto à pedra de Ezel. E eu atirarei 3 flechas para o teu lado, como se atirasse a um alvo. E eis que eu te enviarei um jovem, dizendo: vai e encontra as flechas. Se eu disser expressamente ao jovem: eis que as flechas estão neste teu lado, apanha-as. Depois vem, pois há paz para ti e nenhuma ferida, como vive o Senhor. Mas se eu disser isto ao jovem: eis que as flechas estão além de ti, segue o teu caminho, pois o Senhor te mandou embora. E no tocante à questão que tu e eu falamos, que o Senhor esteja entre mim e ti para sempre. Assim Davi se escondeu no campo, e quando a lua nova chegou, o rei se assentou para comer carne, e o rei se assentou sobre o seu assento, como nas outras vezes, sobre um assento junto à parede. E Jonatas se levantou, e Abner se assentou ao lado de Saul, e o lugar de Davi estava vago. Todavia Saul nada falou naquele dia, pois pensou: algo lhe sobreveio, ele não está limpo, seguramente ele não está limpo. E sucedeu pela manhã, o 2º dia do mês, que o lugar de Davi estava vago. E Saul disse a Jonatas, seu filho: por que não veio o filho de Jessé comer, nem ontem, nem hoje? E Jonatas respondeu a Saul: Davi me pediu seriamente para ir a Belém. E ele disse: deixa-me ir, rogo-te, pois a nossa família tem um sacrifício na cidade. E o meu irmão, ele me ordenou a ir para lá. E agora, se tenho achado favor aos teus olhos, deixa-me partir, rogo-te, para ver os meus irmãos. Por isso não vem ele à mesa do rei. Então a ira de Saul acendeu-se contra Jonatas, e ele lhe disse: tu, filho da mulher rebelde pervertida, não sei eu que escolheste o filho de Jessé para a tua própria confusão e para a confusão da nudez da tua mãe? Pois enquanto viver o filho de Jessé sobre o chão, tu não serás estabelecido, nem o teu reino. Por isso agora manda apanhá-lo para mim, pois ele certamente morrerá. E Jonatas respondeu a Saul, seu pai, e lhe disse: por que ele deve ser morto? O que fez ele? E Saul atirou um dardo contra ele para atingi-lo, pelo que Jonatas soube que seu pai estava determinado a matar Davi. Assim Jonatas se levantou da mesa, muito irado, e não comeu carne no 2º dia do mês, pois estava aflito por Davi, porque o seu pai lhe havia feito vergonha. E sucedeu que pela manhã Jonatas saiu para o campo na hora marcada com Davi, e com ele um jovem pequeno. E ele disse ao seu jovem: corre, encontra agora as flechas que atirei. E enquanto o jovem corria, ele atirou uma flecha para além dele. E quando o jovem havia chegado ao lugar da flecha que Jonatas havia atirado, Jonatas gritou ao jovem e disse: não está a flecha além de ti? E Jonatas gritou para o jovem: apressa-te rápido, não te detenhas. E o jovem de Jonatas apanhou as flechas e veio ao seu senhor. Porém o jovem não sabia de coisa alguma, somente Jonatas e Davi conheciam o assunto.
E Jonatas deu a sua artilharia ao seu jovem e lhe disse: Vai, leva-os até a cidade. E eis que o jovem se foi. Davi se levantou de um lugar em direção ao sul e caiu sobre a sua face em terra e se curvou 3 vezes, e eles se beijaram e choraram juntos até Davi se exceder. E Jonatas disse a Davi: Vai em paz, porquanto nós dois juramos em nome do Senhor, dizendo: O Senhor esteja entre mim e ti, e entre a minha semente e a tua semente para sempre. E ele se levantou e partiu, e Jonatas entrou na cidade. 1 Samuel capítulo 21. Então Davi veio a Nobe e Aimeleque, o sacerdote, e Aimeleque temia encontrar-se com Davi e lhe disse: Por que estás sozinho e não há homem contigo? E Davi disse a Aimeleque, o sacerdote: O rei me ordenou um negócio e me disse que nenhum homem saiba qualquer coisa sobre onde eu te envio e sobre o que te ordenei. Eu indiquei os meus servos para tal e tal lugar. Agora, portanto, o que há debaixo da tua mão? Dá-me 5 pães na minha mão, ou o que houver. E o sacerdote respondeu a Davi e disse: Não há nenhum pão comum debaixo da minha mão, mas há pão consagrado. Se os jovens tiverem se guardado, ao menos de mulheres. E Davi respondeu ao sacerdote e lhe disse: Em verdade, as mulheres nos foram tiradas já há 3 dias, desde que saí, e os vasos dos jovens são santos, e o pão é, de algum modo, comum, sim, embora tenha sido santificado neste dia no vaso. Assim o sacerdote lhe deu pão consagrado, pois não havia ali pão que não fosse o pão da apresentação, que foi tomado de diante do Senhor para se colocar pão quente no dia em que este foi retirado. Ora, um certo homem dos servos de Saul estava ali naquele dia, detido diante do Senhor, e o seu nome era Doeg, um edomita, o principal dos sacerdotes que pertenciam a Saul. E Davi disse a Aimeleque: E não há aqui debaixo da tua mão lança ou espada? Pois não trouxe nem a minha espada, nem as minhas armas comigo, porque o negócio do rei exigiu pressa. E o sacerdote disse: A espada de Golias, o filisteu, a quem tu mataste no vale de Elá, eis que aqui está envolvida em um tecido atrás do éfode. Se quiseres tomá-la, toma, pois não há outra aqui, salvo aquela. E Davi disse: Não há nenhuma como essa, dá-ma. E Davi se levantou e fugiu daquele dia por temer a Saul, e foi para Aquis, o rei de Gate. E os servos de Aquis lhe disseram: Não é este Davi o rei da terra? Não cantavam eles uns aos outros com danças, dizendo: Saul feriu seus milhares e Davi os seus 10 milhares? E Davi guardou estas palavras no seu coração e ficou muito temeroso de Aquis, o rei de Gate. E ele mudou seu comportamento diante deles e fingiu-se de louco em suas mãos e arrancou as abas do portão e deixou a sua saliva pingar sobre a sua barba. Então disse Aquis aos seus servos: Eis que vedes que o homem está louco, por que então o trouxestes? Tenho eu necessidade de loucos para que trouxesseis este companheiro para agir como louco na minha presença? Estará este sujeito na minha casa? Amém? Bom, lemos 3 capítulos, né? Do livro de 1 Samuel. Então vamos orar agora, agradecer ao nosso Pai, né?
Pai, muito obrigada por esta leitura maravilhosa, uma leitura que prova que o Senhor está no controle de todas as coisas, que o coração do homem está em tuas mãos, Pai. O nosso coração está em tuas mãos, Pai. Derrama da sua misericórdia, Senhor, sobre os nossos corações, que eles sejam amolecidos o tempo todo, né, Senhor? Por favor, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos fazer a Tua vontade, nós queremos obedecer aquilo que o Senhor manda, para que o nosso coração não fique endurecido, Senhor, para que não fiquemos endurecidos, Pai. E, Pai, muito obrigado por mostrar, né, através desta passagem de Saul, que muitas vezes pode acontecer de nós estarmos até fluindo, né, no caminho, mas que alguma coisa atrapalha esta conexão com o Senhor. Então, que o Senhor nos mostre, Pai, em nome do Senhor Jesus, tudo aquilo que atrapalha a nossa conexão com o Senhor, nos faz aprofundar naquilo que está causando, para que nós sejamos curados, Pai, para que o nosso coração seja curado e que nós voltemos a obedecer ao Senhor, em nome de Jesus, Pai. Obrigada porque até aqui o Senhor tem nos sustentado para lermos, né, para entendermos a sua palavra. Muito obrigada, Senhor. Revela tudo aquilo que o Senhor quer ao nosso coração, detalhes que às vezes lendo nós não conseguimos captar, mas que posteriormente eu creio que o Senhor vai trazer a nossa mente, né? Trazer o nosso entendimento. E muito obrigada, Senhor, mais uma vez, pelas muitas misericórdias, pela tua bondade dispensada a nós, por todo o poder que o Senhor coloca em nós através do Espírito Santo. Louvado, engrandecido seja o seu nome. Muito obrigada, Pai. Tu és um Deus maravilhoso. Tu és forte, tremendo, poderoso, soberano sobre todas as coisas. Gratidão, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida poderosamente, viu? E nós nos vemos então no próximo vídeo com mais 3 capítulos do livro de 1 Samuel, tá bom? Nós temos aí mais 10 capítulos, então provavelmente aí mais 3 vídeos, tá bom? Deus abençoe a sua vida, grande e poderosamente, viu? Fiquem na paz.